paz do Senhor. Sou grato a Deus por estar aqui nesta noite, na 8ª lição do 4º trimestre, com os irmãos. E temos por título, Missionários Fazendores de Tenda. Como já pedi ao nosso presbítero, ele nos autorizou a fazermos um esboço participativo, onde a gente, mesmo eu estando daqui, eu peço que os irmãos possam responder, possam participar da aula, para que aqui a gente possa um aprender com o outro, para que assim eu possa ouvir as opiniões dos irmãos, os irmãos possam ouvir a minha opinião. Estou aqui com o presbítero, que também vai nos auxiliar, para podermos fazer um esboço e sairmos aqui com ainda mais entendimento na obra de Deus. Amém? Vamos ter algumas considerações, como os irmãos já devem ter tido na aula, na sala de aula. Definição do termo profissão. Para os irmãos, o trabalho, ele é necessário sim ou não? A segunda pergunta, uma pergunta que lá na sala gerou algumas dúvidas. Se há quem diga que antes da queda de Adão, a gente não era necessário trabalhar. O que os irmãos acham sobre isso? Se antes da queda de Adão, vamos supor que até hoje Adão ele não pecou, Adão e Eva eles não pecaram e todos nós estamos no jardim do Éden, num estado hipotético. Os irmãos acham que estaríamos trabalhando lá agora ou não? Alguém acha que não estaríamos trabalhando? É exatamente, meus irmãos. É exatamente. A lição vai dizer que, embora muitos achem que nós não teríamos trabalho antes mesmo da queda, está enganado, porque nos foi imposta a obrigação para Adão e Eva para lavrar e guardar a terra, ou seja, para trabalhar antes mesmo da desobediência ao Senhor, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 15. Adão já trabalhava antes mesmo de pecar, cuidando do jardim. Uma das consequências do pecado, além da morte, que foi trabalho, a consequência, então, foi o trabalho ser penoso e suado. Essa foi a consequência pelo pecado de Adão e Eva no jardim do Éden. Não é que nós não iríamos trabalhar, sim, essa foi a obrigação imposta por Deus desde o início, para trabalharmos para o nosso próprio sustento. Mas com o pecado, o nosso trabalho ficou ainda mais pesado, ficou ainda mais suado ganhar o nosso pão de cada dia. E a lição vai falar em um dos pontos: o trabalho não é o resultado do pecado. Algum dos irmãos poderia ler 2 Tessalonicenses, o capítulo 3, o versículo 10, por gentileza? 2 Tessalonicenses, o capítulo 3, versículo 10. E isso não sou eu que estou dizendo, isso quem está dizendo é a Bíblia, a própria Bíblia. 2 Tessalonicenses 3 e 10. É exatamente isso que a Bíblia vai dizer. Para os que não ouviram, estava lá dizendo: aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Não estou dizendo aqui para os irmãos, escutem, que nós não devemos ter empatia pelo próximo, não. Se nós estamos vendo que um morador de rua, que uma pessoa necessitada, se um irmão meu está necessitando de ajuda, é proveniente que vamos lá ter que ajudá-lo, tê-lo que mostrarmos de empatia, termos que mostrarmos nossos frutos do Espírito. O que a lição está nos advertindo é que tem irmãos que não querem trabalhar e estão achando que o alimento vai cair do céu, que nem foi com o povo do Egito, onde o maná próprio caía do céu. Não é assim que funciona. Se a gente quer
comer do nosso pão e beber da nossa água, nós temos que trabalhar para isso. O mais interessante é quando vai dizer: o homem imita seu Criador quando trabalha. Se o próprio Deus, que para criar os céus e a terra, trabalhou 6 dias, quem somos nós para não trabalharmos? Se o próprio Deus trabalhou, quem é o santo, eu ou você, que não vai trabalhar para conseguir aquilo que a gente quer? A Bíblia vai falar: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, a obrigação de trabalhar, ela nos está imposta desde o nosso nascimento. Se a gente quer comer, se a gente quer sair, se a gente quiser ter uma vida estabilizada, que trabalhe. A Bíblia, ela nunca condenou o trabalho. De jeito nenhum. A Bíblia, ela nunca condenou o trabalho. O trabalho, ele é essencial para as nossas vidas. O trabalho, ele não é opcional, a não ser que você queira passar fome. Mas o trabalho, ele não é opcional. Nós vamos ver que também o que os irmãos acham, o que a lição está falando é em questão de a gente conseguir conciliar o nosso trabalho com a obra missionária. O que isso quer dizer? A gente tantas vezes estamos deixando o nosso trabalho falar maior que a obra missionária de Deus. E isso é que não pode acontecer. Eu falo por mim. Quantas vezes a gente não chega cansado em casa e não se ajoelha no final do dia para agradecer? É estar colocando o trabalho ou não em cima da obra de Deus, meus irmãos? Quantas pessoas no dia não acordaram na mesma hora que você e não conseguiu concluir o dia? E quantas vezes nós vamos dormir tarde, fazendo trabalhos para outro dia, fazendo coisas para o trabalho no outro dia, e não dormimos tarde ajoelhado falando com Ele? É isso que a lição quer nos dizer. É isso que a lição está nos ensinando. Que mesmo a gente tendo a obrigação do trabalho, nós temos também que conciliar a obra missionária. Fazer a obra missionária, por mais que se pareça difícil, é uma coisa, vamos se dizer entre aspas, tão simples. Por quê? Se estamos no nosso ambiente de trabalho, com as nossas vestimentas nós estamos evangelizando. Com o nosso falar estamos evangelizando. Com o seu comportamento estamos evangelizando. Porque para muitos evangelizar é sair daqui para outro país e evangelizar, não. Estamos primeiro para evangelizar para outro país, evangelize seu bairro. Evangelize a sua rua. Dê exemplo para seus vizinhos. Então evangelizar, meus irmãos, fazermos as missões, nós estamos fazendo em todos os momentos. Porque em todo momento tem gente nos observando, tem gente olhando para a gente, e é esse o objetivo da missão nesta noite. É que embora nós estejamos afadigados no trabalho, que não é pecado estarmos afadigados no trabalho, porque os irmãos acham que é pecado nós sermos ricos? Não. Quando Jesus ele condena aquele rico falando que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, ele não está falando que os ricos não herdarão de forma alguma o reino dos céus. Jesus ele ali nos adverte que é difícil entrarmos, porque quando estamos na nossa classe alta, nós esquecemos do Criador. A soberba, ela aumenta nos nossos corações. Mas não é pecado nós sermos ricos. Não é pecado você ter um carro, você ter uma casa, não. Trabalhe e consiga isso. Mas, embora as coisas materiais sejam boas, tire tempo para também conciliar com a obra missionária. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe.
Queridos irmãos, agradecemos a Deus por tudo que já temos ouvido nesta noite. E acredito que o tema central aqui, missionários, fazedores de... Estamos vendo que o apóstolo Paulo ele tinha uma profissão, ele tinha sua formação acadêmica. A Bíblia fala no livro de Atos, capítulo número 22, primeiro que ele era judeu. Segundo, diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Terceiro, vai chegar a dizer que ele era um homem zeloso da lei, ou seja, era um homem que tinha memorizado a lei. Cerca de mais de 318 mandamentos do Antigo Testamento. Mas ele também tinha sua profissão. Ele era fazedor de tendas. E a Bíblia diz que quando ele se encontra com Áquila, e tem conhecimento que ele também fazia tendas, eles fazem como que fosse uma sociedade, para não ser pesado para a igreja. Eles trabalhavam para não ser pesado para os irmãos. Mas eles poderiam muito bem, irmãos, ali estar fazendo simplesmente a obra do Senhor e sendo mantido pela igreja. Até porque a Bíblia deixa bem clara que digno é o trabalhador do seu... E quanto mais a igreja de Cristo não iria ganhar se o apóstolo Paulo tivesse a sua vida integralmente só para o reino. Cerca de mais de 30% do Novo Testamento são epístolas, ou seja, são cartas paulinas. E a maioria das cartas do apóstolo Paulo foram escritas enquanto ele estava preso. Ei, psiu. Você sabe o que é isso? Um homem preso. E como é que essas cartas chegaram ao nosso conhecimento? Pelas visitas. E quem era que fazia? Quem era o escritor? Quem era o escriba que redigia o que o apóstolo Paulo falava enquanto ele estava preso? Era Lucas. Lucas foi discípulo de Jesus ou não, irmãs? Foi ou não, irmãos? Foi não. Tem gente que pensa, né? Mas não foi. Era um médico amado, como diz as Sagradas Escrituras. Enquanto o apóstolo Paulo estava preso, devido a pregar o Evangelho, ele redigia carta a Tessalônica, carta a Filipos, carta à igreja da Galácia. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos, que muitos poderiam dizer ali que era ou o quarto evangelho, o quinto evangelho, ou até mesmo poderia ter dito como o ato dos Espíritos Santos. Então, o Novo Testamento, irmãos, nós temos ele em mãos, devido ao serviço prestado de um homem de Deus. Ele se gastou na obra do Senhor. Abra sua Bíblia aí, no livro de 2 Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos ver essa expressão bíblica? Já vamos concluir. 2 Coríntios, capítulo de número 12. Se alguma irmã e algum irmão encontrar, leia. Versículo 15. 2 Coríntios, ou segunda carta aos Coríntios, capítulo 12 e o versículo 15. Quem leu? Muito obrigado. Eu de muito boa vontade me gastarei e me deixarei gastar. Será que possamos fazer essa oração, irmãos? Se deixar gastar, eu vou me gastar e vou me deixar gastar na obra do Senhor, ainda que eu ame, mas seja menos amado. Que possamos ter uma administração do nosso tempo. Nós temos o nosso serviço secular, nós temos o nosso trabalho secular, as responsabilidades diárias com a nossa família, mas também
temos que saber distinguir, separar o nosso tempo, flexibilizar o nosso tempo para a obra do Senhor. Nós podemos fazer a obra do Senhor também no nosso trabalho. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que aqueles que amam a Deus também busquem a eles através da sua palavra. Leia, medite. Deus, Ele quer falar com você todo dia, mas é necessário ir à fonte. E a fonte é a palavra de Deus. Toda vez que você vai beber água, você não chega lá na moringa. Eita, existe moringa ainda hoje? Existe? A forma, né? Então aqui, olha, vá para essa fonte. Fonte sem mistura. Uma fonte que vai fazer muito bem para a sua alma, é a palavra de Deus. Quer ouvir Deus falar todo dia? Leia a palavra do Senhor e medite nela. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.